Pronto, então agora a gente já tem, por exemplo, essa aula gravada. Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. Alguns alunos só vão poder ver essa aula gravada, né? Mas vocês que vão estar aqui ao vivo, vocês podem tirar o microfone de vocês do silencioso. Tem um símbolozinho de um microfone que vocês podem tirar do silencioso ou não. E aí vocês podem falar, né? E aí o que a gente pode fazer? Eu vou agora compartilhar minha tela. Vocês vão ver aí exatamente a aula, né? Então olha aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu mostrar primeiro os recursos, né? Um dos recursos que eu utilizo, para que vocês não tenham dúvida, é essa mesa digitalizadora aqui, ó. Então, aqui é onde eu vou... Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Pronto. Aqui é onde eu vou escrever e vocês vão visualizar aí na tela. Quer ver? Eu vou pedir só para que vocês não tentem tocar na tela, que às vezes a caneta ela reconhece como um toque de vocês. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Aqui a tela. Vocês estão vendo aí a aula? Me respondam aí, por favor. Sim. Sim, né? Aí quem for entrando depois, a gente vai fazendo aqui, né? Então, turma, vamos lá começar a nossa aula. Lembrando que esse material aqui vai estar disponível daqui a pouco no YouTube, né? Então, o que a gente vai falar agora, né? Então, a gente começa nessas semanas que elas vão ter mais essas lives desse período da tarde. De manhã eu vou estar postando material para vocês. E as lives, elas vão estar acontecendo no horário da tarde. Isso, nessa plataforma que ela facilita muito o nosso trabalho, porque ela é praticamente como vocês estivessem numa sala de aula, né? Para os alunos que têm conexão com a internet. Vocês podem tirar dúvidas ao vivo e acompanhar comigo a leitura e a escrita do PDF, a resolução das questões, né? Eu também tenho aqui atrás um suporte que é o quadro, mas essa ferramenta aqui facilita muito, a gente ganha muito tempo com relação a isso. E também possibilita que outros alunos que não têm acesso à internet nesse momento, que vão ver, às vezes, vão para casa do pai, para casa da mãe, para casa da avó, que até tem conexão, que eles possam assistir essa aula aqui que está sendo gravada lá no YouTube, né? Então, a gente pega uma aula que é ao vivo, grava e publica no YouTube. Então, vamos lá para a gente entender aqui. Vamos falar hoje sobre a equação do primeiro grau, né? Uma grande problemática de boa parte dos alunos. Ao final de cada aula, a gente vai avançando. Se surgir dúvida, vocês podem se manifestar. Por exemplo, se o áudio não tiver, se vocês não estiverem conseguindo me escutar direito, vocês podem colocar no chat que eu leio aqui, ou vocês podem falar também aqui no microfone de vocês, é só desabilitar. Uma outra informação que é relevante é que se tiver ruído na casa de vocês, é interessante que vocês desliguem o microfone. Só habilitem o microfone mesmo no momento que vocês vão falar, entendeu? Porque às vezes tem algum barulho na residência ou coisa parecida, entendeu? Se o áudio estiver baixo também, vocês me falam. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu tô achando o áudio um pouco baixo aqui no meu celular. Deixa eu ver se vai melhorar agora, rapidinho. Agora? Melhorou agora? Melhorou pouca coisa, mas dá de escutar. Ah, peraí. Vou tentar botar aqui pelo fone. Pelo fone fica bem melhor aqui. Vou botar aqui pelo fone que fica bem melhor. Então, bora lá, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o nosso conteúdo que a gente vai estar tratando hoje é a equação do primeiro grau, né? Então, o que eu quero que vocês saibam desde já, né? Os conceitos que envolvem uma equação do primeiro grau, né? E aí a gente começa com a lei de formação. Vamos fazer a leitura aqui rápida. Equação do primeiro grau na variável x é toda equação que pode ser expressa na forma. Olha aí, ó. Olha a fórmula dela aqui, ó. ax mais b é igual a zero, né? Então, o que nós temos aqui, turma? Uma lei de formação. O que seria essa lei de formação? Digamos que o axioma de uma equação do primeiro grau é aonde eu tenho que toda equação do primeiro grau ela vai ser formada a partir dessa minha equação. Então, eu vou ter lá os elementos a e o meu b. Então, eu tenho, por exemplo, o b, aqui, ó, vou fazer uma observação aqui, é o nosso termo independente. Então, o b é quem não acompanha essa nossa incógnita. E o a, turma, ele sempre está multiplicando a minha incógnita. Olha aqui, ó, eu tenho a
vezes x mais b igual a zero. Então, esse a vezes x, ó, o a sempre vai estar o quê? Multiplicando a minha incógnita. E o b é o nosso termo independente, ele sempre vai estar aqui sozinho. O nome já diz, né? Termo independente. E uma outra informação que é relevante. O a, né, que é esse termo bem aqui, ó, ele nunca pode ser igual a zero. Ó. Ele nunca pode ser igual a zero, senão nós não teremos uma equação do primeiro grau. Por exemplo, se eu tenho a vezes zero, qualquer que seja o valor para esse a, o resultado vai ser zero. Outrora, eu não vou ter mais uma equação do primeiro grau. Aí vocês devem estar se perguntando o seguinte, professor, mas por que é que eu tenho uma equação do primeiro grau? Porque eu tenho uma incógnita elevado ao expoente 1, ó, que está subentendido que eu tenho a presença do expoente 1. Professor, se tivesse o expoente 2, seria uma equação de segundo grau. A princípio, a gente vai ver apenas a equação do primeiro grau, né? Então, deixa eu só apagar aqui essas informações, para não ficar aqui. Só tirar aqui, ok. Certo. E aí a gente tem agora um ponto interessante, que são as identificações de o valor de A e o valor de B. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho, por exemplo, 2x menos 5 igual a zero. Opa, eu sei que essa aqui é uma equação do primeiro grau, porque a minha incógnita ela está elevado ao expoente 1. Ó. Se não tem nenhum valor aqui em cima do número, né, a gente subentende que aqui é o valor 1. Então, 2x menos 5 igual a zero. Eu poderia facilmente identificar qual é o valor de A e qual é o valor de B. Lembre-se, o A sempre acompanha a incógnita elevada ao expoente 1. Eu poderia dizer que A, nesse primeiro exemplo, A é igual a 2 e B, que é o nosso termo independente, ele é igual a menos 5. Eu pergunto para vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação a essa questão da identificação, então lembre-se, só tem dois elementos, A e B. O B é o termo independente e A é o termo que vai estar multiplicando a minha incógnita. Então, o A, nesse caso aqui, ó, quem está multiplicando a incógnita é o 2. Opa, aqui é o 2. E o termo independente, que não tá, aqui está sem ninguém, está sem incógnita alguma, é o menos 5. Então, o que eu quero que vocês observem também, que é muito importante a gente falar nesse começo de equação do primeiro grau. Turma, eu poderia multiplicar a minha equação por qualquer valor. Ou seja, essa minha equação aqui, ó, 2x menos 5. Se eu quisesse, eu poderia multiplicar toda essa equação por 2, toda ela por 3, por 4, por 5, pelo valor que eu quisesse. Porque se eu multiplicar todos os elementos de uma equação, né, por 2 ou por 3, o resultado permanecerá o mesmo. E em algumas situações é mais favorável que a gente multiplique por menos 1, para que a gente possa alterar os sinais. Então, hipoteticamente, o que aconteceria? Eu posso multiplicar aqui, ó, todo mundo por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, essa equação ficaria assim, ó, menos 2x mais 5 igual a zero. Então, quando eu multiplico, lembre-se lá, multiplicações de sinais iguais, sempre o resultado é positivo. Multiplicação de sinais diferentes, sempre o resultado é negativo. Então, quando eu multiplico todo mundo por menos 1, em outras palavras, eu estou mudando o sinal de todo mundo ali, né? Então, a gente daqui a pouco vai trabalhar como é que essa parte dessa resolução, isso aqui para a gente é só o começo. Então, vamos descer, né? Vamos descer mais um pouco, que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu descer aqui. Pronto. E aí, o que eu tenho agora? Eu tenho 3x menos 4 igual a 2x mais 1. Lembre-se, o nosso objetivo é chegar à mesma lei de formação que eu vi aqui no começo. Ó. Qual é a lei de formação? Eu tenho que chegar a essa forma bem aqui, ó, para que eu possa começar a desenvolver a minha equação de segundo grau. Então, eu tenho que chegar a essa forma que eu coloquei ali em cima. Então, eu vou ter que resolver esses probleminhas que estão aqui. Opa! Deixa eu colocar aqui em azul. Tá em verdezinho.
Então, eu tenho 3x menos 4 igual a 2x mais 1. O que que eu poderia fazer para começar a resolver essa minha equação do primeiro grau? Para começar a resolver, eu tenho que igualar a zero. Então, eu vou passar todos os membros que estão desse lado aqui para o outro, né? O 2x vai passar para o outro lado e o 1 também vai passar lá para o outro lado. Quando a gente faz essa mudança de lados dos membros, eu preciso alterar para o sinal inverso. Que sinal inverso é esse, professor? Deixa eu aceitar aqui, Alessandra. Que sinal inverso é esse, professor? As propriedades inversas da adição é a subtração. E o inverso da subtração é a adição. Eu tenho também a propriedade inversa da multiplicação, que é a divisão, e a propriedade inversa da divisão é a multiplicação. Então, lembre-se disso, que isso é fundamental. Sempre que nós tivermos que passar de um lado para outro algum valor, eu tenho que necessariamente mudar o seu sinal. Entendido com relação a isso aí? Alguém tem alguma dúvida até esse ponto aqui? Não. Podem falar no microfone. Não. Então, deixa eu botar aqui para a gente começar a resolver. Pronto. Deixa eu só reduzir aqui, porque aparece para entrar, tem que autorizar aqui a entrada. Agora foi. Sim, então vamos voltar para cá. E aí eu tenho, por exemplo, que passar esses membros para o outro lado. Então vai ficar o quê? 3x, que ele já estava lá, ele não muda. 3x. Aí eu vou passar o 2 para o outro lado. Ele era positivo, ó, aqui está um sinal de mais. Ele vai passar com o sinal negativo. Menos 2x. Só ajeitar aqui a mesa. Menos 2x igual... Ah, não, o 1 ele vai passar também para o outro lado, né? Então, ele vai passar com o sinal trocado. Vai ficar menos 1. E o 4, menos 4, que já estava aqui, ele vai permanecer. Menos 4, tudo isso aqui igual a zero. Então, percebam. Ah, professor, pode ser uma dúvida de vocês. Por que o senhor não colocou menos 3x, menos 4, depois o senhor colocou menos 2, depois o senhor colocou menos 1? Turma, essa ordem aí, ela não vai importar. Inclusive, a gente já viu isso lá no curso de matemática básica, está disponibilizado lá no canal. Então, eu vou pegar aqui quem tem incógnita, quem não tem. Eu só posso fazer a operação entre esses dois aqui. Mais 3x menos 2x é a mesma coisa que x. Tá subentendido, turma, que aqui tem um número 1 na frente, né? Eu só não vou colocar aqui, mas está subentendido que aqui eu teria o número 1. E eu vou ter menos 4 com menos 1, vai ficar aqui menos 5. Então, essa aqui nada mais é do que a forma reduzida, ou seja, a gente chegou à mesma lei de formação que nós tínhamos aqui em cima. Então, nosso objetivo, nesse primeiro momento, é esse. Então, eu poderia dizer que... Deixa eu colocar aqui em vermelho, só para dar um destaque. Eu poderia dizer que A, nesse caso, é igual a 5, e o meu B, nesse caso, é igual a... Opa! Errei aqui. O meu A vai ser igual a 1, que ele está aqui, ó. 1. E o meu B vai ser igual a menos 5. Então, a gente está passando nessa parte de identificação. Um trabalho que a gente precisa fazer para que vocês possam resolver as questões. Então, a gente vai sempre nesse passo a passo. Vocês vão entender numa etapa, a gente vai prosseguindo para outra, né? Então, bora lá para o exemplo da letra C. Deixa eu botar aqui o verde novamente. Então, olha esse exemplo aqui da letra C. Inclusive, eu passei esse material, está disponível lá na turma do Google Classroom para vocês resolverem algumas atividades. Vocês vão precisar desse conhecimento que a gente está vendo aqui no vídeo para poder fazer a resolução das questões, né? Então, o que eu tenho aqui na letra C? Uma questão que já envolve fração. Ah, professor, mas eu sempre apanho para resolver essa questão de fração. No nosso canal já tem a aula disponível lá de frações. Se vocês tiverem dúvida com relação a essa questão de fração, vocês podem consultar lá no canal, que eu faço algumas questões só sobre matemática básica e sobre frações. Mas qual era a tratativa aqui que nós teríamos que fazer? Ah, professor, eu não vi lá no vídeo, né? Mas se você quiser ver melhor, você pode dar uma olhada lá no canal. Aqui a gente vai tratar só essa questão específica. Eu tenho aqui, ó,
12 menos 3x dividido por 4 igual a 2x. O que eu preciso fazer aqui? Eu posso colocar todo mundo em uma fração. Lembre-se do conceito, todo número inteiro, ó, coloca aqui o 2, ele é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Em outras palavras, qualquer número inteiro menos 3 é o mesmo que menos 3 dividido por 1. Qualquer número inteiro, ele pode ser representado em uma fração. Ah, professor, mas eu vi lá só o 5. Aquilo, turma, é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Não tem problema algum com relação a isso. A gente já viu isso nas aulas de frações. Sabendo disso, eu posso, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Sabendo disso, eu posso, por exemplo, reescrever todos os meus valores em um formato de fração. Olha só, então eu vou colocar aqui 12, tá subentendido que tem um embaixo dele, né? Ou então vai ser 12, dividido por 1, menos, aí eu vou colocar aqui 3x, dividido isso aqui por 4, olha lá o denominador dele, que é igual a 2x, dividido isso aqui por 1. Então, eu acabei convertendo todo mundo para um modelo de fração. E o que eu posso fazer agora? Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Lembrem-se lá, né? Uma outra observação, mas isso aqui também está lá. O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. E para tirar o MMC, eu preciso pegar os valores de MMC, eu preciso pegar os valores dos denominadores. Então, quem são os denominadores aqui? Aqui, ó, 1, 4 e 1. Como eu já tenho, por exemplo, um número 1 e apenas o número 4, eu não vou precisar tirar aqui o denominador, pessoal. Então, se vocês quisessem lá colocar lá no MMC, por exemplo, 1, 4 e 1, de cabeça nós já sabemos que aqui o resultado vai dar 4, né? Porque por 2 vai dar 1, aqui 2 e aqui 1, aqui 2 vai dar 1, 1, 1. Em outras palavras, 2 vezes 2 é igual a 4. Se vocês tiverem denominadores que tem apenas um lá, 4 ou 5 e o resto é tudo 1, vai dar exatamente aquele valor que vocês encontraram. Bom, isso aqui foi só uma explicação básica. Vamos dar uma continuidade aqui na questão. Então, eu vou apagar aqui esse ponto aqui. Deixa eu aceitar aqui, André Luiz, está entrando na nossa live. Aceitar, ok. Pronto. Aí, o que eu tenho aqui? Vou tirar o denominador de todo mundo, né? Então, eu vou vir aqui, vou passar uma barra só. Opa, acho que alguém riscou aí na tela sem querer. Pronto. Já apaguei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui um denominador. Acho que alguém está vazando o áudio aí, ó. Quem está errado? Acho que é o André Luiz. Pronto, agora ficou ok, André. Muito bom. E aí, o que eu quero que vocês observem? Ali eu já encontrei o meu denominador e eu sei que é 4. Então, eu vou colocar aqui o 4 aqui no meu resultado, né? Então, vai ficar 4. Deixa eu ver, Max. Ike também está entrando aqui. Deixa eu só aceitar ele aqui na live. Aqui, turminha, o que nós teríamos que fazer também, foi um passo que eu já pulei, deixa eu só voltar aqui. Um passo que eu já pulei, eu fiz de cabeça, é que vocês teriam que passar esse 2 que está aqui para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar menos 2, né? Então, se eu for passar essa minha fração aqui para o outro lado, vai ficar 12 menos 3x sobre 4 menos, olha lá, porque passou para o outro lado, 2x sobre 1. Isso não tem problema algum, né? Você pode fazer antes ou pode fazer depois. Eu já iria colocar ali de cabeça. Então, passando para cá para o lado, né? Vindo para uma resolução aqui em cima, é só mudar aqui a cor. Passando para cá, o que a gente vai fazer agora? Vou botar aqui azul. Pronto. Passando para cá, a gente já viu que o MMC ali é 4, então eu vou passar a minha barra aqui e vou colocar aqui o número 4, que é o número do denominador. Agora a gente vai resolver a nossa fraçãozinha, né? Então vai ficar 4 dividido por
por 1 é igual a 4. 4 vezes 12 é a mesma coisa que 48. Lembre-se, eu preciso pegar o valor do denominador aqui e multiplicar com o que está em cima. Então, 4, ó, o 4 que está aqui, eu vou dividir com o número que está aqui embaixo. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 3, ó, o do numerador aqui, 1 vezes 3 é igual a 3, né? Então, vou colocar aqui menos 3. Olha o sinal lá, menos. 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 vezes o 2 é igual a 8. Essa aula aqui ela é uma aula de fração, né? Isso tudo aqui é igual a 0. O que eu vou fazer? Esse meu 4 desse lado, ele vai passar para o outro lado, né? Vou botar aqui com vermelho, um verdezinho. Ele vai passar aqui para o outro lado, né? E se ele estava dividindo, ele vai passar para o outro lado, né? Com o sinal inverso. Então, eu vou pegar aqui, vou voltar com o azul. Aí, então, eu vou ter, por exemplo, 48 menos 3 menos 8. Só para vocês entenderem esse passo aqui, 0 que multiplica o número 4. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0, né? Então, eu vou ter, por exemplo, 3x. Opa, aqui tem um x aqui, ó. X aqui, x aqui. Aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui. Aqui, pronto. Menos 3x menos 8x igual a 4 vezes o 0. Então, é exatamente assim que vai ficar, né? E aí, o que eu vou ter agora? Menos 3x com menos 8x. Então, os sinais são iguais, então vai ficar 48. Menos 3x com menos 8x vai ser menos 11x. Isso aqui é igual a 0. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho... Deixa eu colocar agora aqui em vermelho. Eu tenho um A igual a menos 11. E o meu valor de B, ele é igual a 48. Ah, professor, mas o meu resultado ficou ao contrário. Ficou mais 11 mais 48. Turma, não tem problema nenhum. Você, de N maneiras diferentes, você pode chegar a esse resultado. Lembra-se lá quando a gente multiplicou todo mundo por menos 1, o resultado seria o mesmo, mas os sinais eles estavam invertidos, né? Então, eu tenho A igual a menos 11 e o B igual a 48. Por que não o A era 48 e o B era menos 11? Porque o A, ele acompanha a incógnita que está multiplicando aqui, ó. Então, quem está multiplicando a incógnita é o 11, então ele só pode ser o valor de A. E B, como é o nosso tema independente, que é o 48, que está bem aqui. Eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida sobre isso que a gente... Até agora, William Santana, deixa eu aceitar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Passa aqui. Eu vou descer. Eu tenho, por exemplo, aqui a raiz de uma equação do primeiro grau. Deixa eu só reduzir essa tela aqui. Raiz de uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na descrição. Deixa eu afastar aqui para o lado. Isso. Aqui. E subir um pouco. Então, eu tenho o quê? A raiz de uma equação do primeiro grau é o número que transforma a equação em uma sentença verdadeira. Professor, o que é isso? O que é essa questão de uma sentença verdadeira? Vamos botar o azul aqui. Então, o que eu vou fazer? Para eu resolver essa minha equação, eu vou verificar se ela é verdadeira ou não. Então, o primeiro passo é isolar a minha incógnita. O x aqui, ó, o b, ele não tem incógnita. Lembrem-se disso, a incógnita aqui é o x, né? Então, como o meu valor de A aqui é igual a 3 e o valor de B é igual a menos 12, eu vou passar o menos 12, que é quem não possui incógnita, que é o meu termo independente, para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, vai com o sinal trocado. Então, vai ficar
3x é igual a 12x é igual. Agora, ó, o 3 que estava multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. É igual a 12 dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. X é igual a 4. Então, reparem o seguinte, quando eu falo ali para saber se uma equação é verdadeira, é que se eu substituir o valor que eu encontrei de x na minha equação, ele tem que dar o mesmo resultado da igualdade. Quer ver? Vamos embora lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como isso é real. Deixa eu botar aqui de uma outra cor, botar na cor verde. Então, a equação era o quê? 3x menos 12. Tudo isso ele dizia que era igual a zero. Para a gente saber se é verdade, eu vou substituir aqui, ó. Qual foi o valor que a gente encontrou para x? É o valor 4, né? Então, eu vou botar aqui 3 vezes 4 menos 12 igual a zero. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro, a multiplicação, né? 3 vezes 4 vai dar 12. 12 menos 12 é igual a zero. 12 menos 12 é igual a zero. Zero é igual a zero. Em outras palavras, nós temos uma sentença verdadeira. Por quê? O valor que eu tenho desse lado da igualdade é exatamente o valor do outro lado da igualdade. Por isso que é uma sentença verdadeira. Vocês entenderam com relação a essa questão de resolução de como é que eu encontro uma raiz de uma equação do segundo grau? Do primeiro grau, na verdade? Sim. Sim, né? Então, bora lá, vamos descer aqui mais um pouco. E eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui, deixa eu descer um pouco mais a tela. Diz o seguinte: soluções de uma equação do primeiro grau, né? Uma equação do primeiro grau pode ter... Aí, olha as opções aqui que ele diz, né? Deixa eu botar em vermelho aqui para dar uma ênfase. Ele diz que ela pode ter uma única solução, ela pode ter infinitas soluções ou nenhuma solução. Como assim, professor? Me explica isso aí direitinho, né? Como é que eu vou ter infinitas soluções? Como é que eu vou ter uma única solução? E quando é que eu vou ter, né, nenhuma solução ali? Então, vamos resolver essa equação aqui. Eu tenho 5x menos 8 igual a 3x mais 6. Eu vou isolar de um lado apenas quem possui incógnita. Então, eu vou passar aqui, ó, o 3 para o outro lado. 3 vai para cá. E o menos 8 ele vai passar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar o quê? 5x menos 3x é igual a 6. E o menos 8 que passou para o outro lado vai ficar aqui o quê? Mais 8. Então, eu troquei o sinal dos dois. Não, o que era mais foi menos, o que era menos ficou mais. Então, vai ter, ó, 5x menos 3x é a mesma coisa que 2x. E aqui eu tenho, por exemplo, 6 mais 8 é igual a 14. Vou aqui colocar 14. X é igual a 14 dividido por 2. X só pode ser igual a 2, né? Então, aqui, peraí. Confundi aqui, não. X só pode ser igual a 7. Aqui, deixa eu mudar aqui. 7. Então, eu pego 14 dividido por 2 igual a 7. Então, eu poderia dizer, nesse meu caso aqui, que a minha solução seria, conjunto de solução, seria o número 7. Então, esse é o caso em que eu tenho apenas uma única solução. Então, eu tenho apenas a opção do número 7. Então, vamos ver aqui o nosso segundo exemplo. Deixa eu mudar aqui para o verde novamente. Então, olha a letra B, né? Então, eu tenho 4 mais 2x igual a 10 menos 2 que multiplica 3 menos x. Então, eu vou ter que, por exemplo, aqui já sei que eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Multiplicar aqui por todos esses elementos que estão aqui dentro, né? Então, menos 2, ele vai multiplicar todo mundo que está aqui. Então, eu vou fazer lá a multiplicação para ficar mais fácil. 4, vou repetir aqui todo mundo, 4 mais 2x é igual a 10. Ó, menos 2 vezes o 3, aqui vai ser igual a menos 6. Menos 2 vezes o x
vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes o x vai ficar mais 2x. E aí agora eu vou começar a resolver minha equação, né? Passar para um lado todo mundo que tem incógnita e passar para o outro todo mundo que não tem incógnita. Então vai ficar o quê? Ó, eu vou passar todo mundo para o lado de lá. Então o 2, na verdade eu vou passar ao contrário. Vou passar aqui o 2x. Ó, 2x que ele está negativo, eu vou passar para o lado daqui, ó. E eu posso passar esses aqui para o lado daqui também. Ele não tem incógnita. Esse aqui também eu posso passar lá para o outro lado, sem problema algum, que ele também não tem incógnita. Então, deixa eu voltar aqui para a cor verde. Então, vai ficar desse lado aqui, vai ficar só quem não tem incógnita, né? Então, vai ficar 4, que já estava. 10, ele passa com o sinal trocado, vai ficar menos 10. 6, ele passa com o sinal trocado, ele vai ficar mais 6. E aí eu vou ter, por exemplo, desse outro lado aqui da igualdade, 2x menos 2x que passou para o outro lado com o sinal trocado, né? Então eu vou resolver isso aqui bem rapidinho. Vai ter o quê? 4 mais menos 10 com mais 6. Se eu pegar, por exemplo, 4 mais 6 vai dar 10. 10 menos 10 é igual a 0. É igual 2x menos 2x é igual a 0 também, né? Então, reparem, ó, se eu fosse colocar aqui no conjunto solução, eu poderia dizer o quê? Que, independentemente do valor que eu tenha para colocar ali no meu x, eu sempre vou ter resultados iguais a 0, né? Então, para chegar igual a 0, essa minha equação aqui, eu posso colocar qualquer valor. Então, para eu igualar isso aqui a 0, o meu, por exemplo, se eu tivesse 0 vezes x igual a 0. Independentemente do valor que eu coloque aqui em x, ó, que eu quero que vocês entendam, o resultado vai dar 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, eu poderia dizer que no meu conjunto de solução, são todos os números reais. Porque, independentemente do valor que eu coloque aqui em x, ou seja, pode ser positivo, negativo, qualquer valor que multiplicado por 0, o resultado sempre vai dar 0. Qualquer número que eu substituir aqui, turma, sempre vai dar 0, né? Então, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, ou não, para a gente fazer aqui o terceiro exemplo. Não. Não, né? Então, bora lá. Então, vamos aqui para 4x menos 5 igual a 4x mais 1. Vamos resolver da mesma maneira. Passar quem tem a incógnita para um lado, quem não tem incógnita vai passar para o outro, né? Então, vai ficar 4x menos 4x é igual a 1, que já estava aqui, mais 5. 5 passa por um sinal trocado. 4x menos 4x é igual a 0. É igual a 1 mais 6, mais 5 vai dar 6. Então, o que eu posso dizer o quê? Que não tem nenhum... Ó, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, a lei de formação, eu teria 0 vezes o x, que ele tenha que ser igual a 6. Repare, se eu pegar isso aqui, independentemente do valor que eu coloco aqui no x, é impossível que o resultado dê 6. Porque 0 vezes qualquer número, como a gente viu anteriormente, vai sempre dar 0. Então, você pode botar 1 trilhão aqui, vezes 0, nunca vai dar igual a 6. Então, eu poderia dizer que nesse meu terceiro exemplo, o conjunto solução, ele é um conjunto vazio. Ou eu poderia dizer também, aqui, ó, botar as chaves entre eles. Então, o que eu quero que vocês entendam? Essas são as 3 etapas que nós temos para a construção aqui. Então, eu tenho, no primeiro exemplo, deixa eu subir aqui. No primeiro exemplo, uma solução única, que é essa aqui, que é só um valor. Infinitas soluções, que são
todos os conjuntos dos números reais, independente do número que você coloque ali, vai dar igual a zero. E eu tenho nenhuma solução, que é essa aqui. Independente do número que eu coloque, eu nunca vou chegar a encontrar um valor igual a 6, né? Essa equação que eu coloquei, nunca vou chegar a um valor igual a 6. Consequentemente, eu não tenho número real para completar essa minha equação do primeiro grau. Eu pergunto para vocês, vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não tem? Deixa eu só tirar Eu aqui. não, professor. Não tem, né? Amanhã nós vamos ter um novo encontro. Vocês já sabem como utilizar a plataforma do Zoom. Amanhã nós vamos ter um novo encontro. E nesse encontro, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e vamos ver outros conteúdos também. Eu vou pedir só para que vocês entrem um pouco mais cedo na plataforma para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo possível, né, aqui dentro. Porque aqui o tempo é limitado nessa plataforma do Zoom. Nós temos apenas 45 minutos de live. Né? Porque só com uma quantidade maior de minutos, precisaríamos ter uma conta paga, né? Para poder fazer isso. E como não é o nosso caso, então a gente vai ficando por aqui. Se vocês só puderem aparecer aí a câmera de vocês, só para a gente tirar o print, tem todo mundo participando aqui. Por favor. Habilitem Peraí, rápido, professor. que está terminando aqui.